Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix! Terça-feira, dia de rodada de notícias e muito aprendizado aqui no podcast Faz as Contas. Então pega seu fone de ouvido, aproveita que você tá lavando louça ou indo pra casa da sua mãe, fazer aquela visitinha semanal, aumenta o volume, porque eu já soube que o tema vai ser polêmico. Junto comigo… Você viu, né? Nem deixou fazer entrada. Junto comigo, ele tá de volta. Olá! Tudo bem? Bruna Alemann, que prazer estar aqui de novo nesse podcast maravilhoso que é o Faz as Contas. Você sabe que eu saí do vermelho depois de que eu comecei a aprender essas dicas com você, viu? Tá Todo mês você tava devia estar lá em casa consentindo nas dores. Pois é. Eu levava o puxão de orelha toda semana aqui. Eu mesmo dava os puxões de orelha em mim mesmo aqui, né? Pois é. A pessoa que organizou minha vida financeira vai organizar a sua vida financeira. Você que tá curtindo aqui o Faz as Contas com esse tema polêmico aí, que agora eu quero saber também, né? Você quer saber? Não, lógico. você que vai trazer pra mim. Qual foi a notícia que você trouxe hoje? Que, na verdade, eu já consegui uma informação privilegiada, né? Eu fui dar uma fuçada ali com a nossa produção, fui mexer, pegar um spoiler. Pois é, mas pra entender se o buraco ia ser muito grande. O que eu tenho pra você aqui é o seguinte, ó. Notícia da semana, inclusive. Tá. Salário mínimo, preste bem atenção, deveria ter sido de R$ 6.754,33 no mês de abril. Tive que falar até os centavos aqui. É mais que 5 vezes o valor atual, que está na casa aí dos R$ 1.212, né? E aí eu quero saber o seguinte, primeiro, como assim, né? Eu acho maravilhoso esse negócio, a realidade e tudo mais. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Por que essa defasagem tão grande, Bruna? Então, olha… É difícil, a gente até se prepara pra falar. Pois é. O que acontece, né? Tem até… Eu vou até trazer alguns outros termos. Existem o que a gente enxerga ali numericamente e o que existe numericamente, né? Então, com certeza, o nosso salário mínimo não acompanhou a inflação, né? Então, a inflação acumulada que a gente teve, o que é? Nada mais é que a inflação. Então, por exemplo, nos anos 2000, você tinha R$100, por exemplo, no começo do Plano Real. Você tinha R$100 e hoje… Se você precisar das mesmas coisas que você comprava com R$100, você precisa de mais de R$700. Exatamente. Então o salário mínimo, ele deveria ter crescido proporcionalmente a isso, né? Então pra gente poder conseguir comprar as mesmas coisas. Mas tem uma falha aí, que é os juros real e os juros nominal. Eu vou trazer um conceito novo. O que é isso? Então, o que é o nominal? O nominal é o que a gente vê nas notícias. Então, Selic 13,75, inflação 10%. O real é o que você sente na sua pele. Que é aquele que você sente quando você vai numa compra do supermercado. Exato. Quando você vai comprar um outro bem, seja um carro, seja um eletrodoméstico, né? Exatamente, porque assim, o que acontece? Bru, mas qual que é a diferença? Então, a inflação tá em torno de 10% aqui no Brasil. Mas a gente sabe que alguns produtos básicos do supermercado cresceram 40% em 6 meses. Sim. A cesta básica. Isso é os juros. Isso é a inflação real, que é a que a gente sente no nosso bolso. Entendeu? Quando o país ele determina não só a taxa de juros, mas também ali o salário mínimo, ele está determinando com uma base média. E não o real, o efetivo que está acontecendo ali. Entendeu? Então, o que aconteceu nesse meio do caminho é que as nossas políticas econômicas não foram de acordo, né, com o que deveria ser. Então, a gente não está conseguindo sustentar. Você vai falar, mas então a empresa tem que me dar R$6.000 de salário mínimo. Não funciona. Não funciona. As empresas iam quebrar. Porque assim, lembra bem, se você é CLT, você custa de 2 a 3 vezes mais para a empresa. Entendeu? Nos países desenvolvidos, isso assim, não é uma crítica em relação à CLT. Eu tenho bastante cuidado, que teve uma vez que eu falei sobre CLT e como ser empreendedor, trabalhar. Inclusive, acho que foi no podcast aqui, e teve alguém do Ministério do Trabalho me mandou uma mensagem no LinkedIn falando que eu estava incentivando as pessoas a serem PJ. É mesmo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é uma coisa muito de doido, né?
Mas assim, o que eu quero falar? Gente, vocês precisam entender e separar. Aqui eu não estou trazendo o que eu gosto. Eu não falo aqui o que eu gosto. Eu preciso te trazer informação. Então assim, nos países desenvolvidos, por que não existe CLT? Praticamente não existe. Não tem esses contratos, não tem essa segurança trabalhista que tem aqui. Por quê? Porque custa mais barato para a empresa. Porém, você tem mais segurança em relação à economia naqueles países. Então assim, a CLT ela funciona aqui, ou ela é dessa forma, porque a gente tem políticas econômicas que não funcionam, são contra o trabalhador, né? Ou assim, não vão tão a favor do trabalhador. Então a gente precisa ter isso para que o trabalhador tenha minimamente uma segurança. Exatamente. Entendeu? Aqui é o contrário, é para proteger o trabalhador. Lá a política tá protegida, lá a economia tá protegida. Protegendo tá ele. Tudo lá. O governo tem todos os benefícios no caso do desemprego, que dá para sustentar famílias diferente daqui. Então é assim, você tem que pensar nisso. A gente não pode jogar tudo no lado do empreendedor também, né? Não, isso aí vem de um Brasil muito distante, né? Quantos anos existe a CLT? Desde os anos 30, 40, né? Getúlio Vargas. Né? Nós somos um país relativamente novo, Tanta né? água já rolou por aí, né, Bruna? Se você pensar, por exemplo, 1500 a gente estava sendo colonizado. Então assim, gente, foi 1882 a independência? Vamos recorrer ao nosso Google. Atenção, o nosso Google chamado Monique, que é a produtora deste programa, está entrando nesse exato momento. Porque nós não estamos aqui para dar aula de história. Exato. A gente está aqui para falar sobre finanças. A gente não lembra tanto assim. Então você vê 1822. 1822, então, tá aí. 1822. Eu tava conferindo, eu sabia que era o 2. Então assim, se você vê, a gente tem o quê? A gente tem 200 anos. Então praticamente 3 gerações. Então, por exemplo, a minha bisavó, minha tataravó, né, ainda estava vivendo naquela geração que a gente ainda estava se tornando independente. Isso daí é um erro. Outra, nós fomos uma colônia exploratória, trazendo história, entendeu? Então, todo mundo explorava todas as riquezas que a gente tem aqui e a gente continua com isso. Diferente de outras colônias, que os Estados Unidos também teve um ideal ali, só que eles conseguiram se libertar antes. Um pouco antes, E eles foram para uma revolução industrial e eles foram para uma democracia, um capitalismo. Muito antes. Quer dizer, precisa de tempo para colocar tudo em ordem, né? Precisa começar a consertar basicamente hoje. É isso. E a gente continua consertando. Exato. Boa. Agora, como é que a gente faz, então, com um salário que não vale nada, Bruna? Bom, a gente precisa criar métodos, né? Então, o que eu falei? Eu acabei de falar os juros real e juros nominal. Uhum. Então, assim, Bru, eu não tô ganhando 6 mil, eu ganho um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Infelizmente, a gente precisa fazer com que as contas básicas entrem ali dentro. E uma coisa que eu criticava muito, que era a questão da renda extra, mas que hoje eu trago com muita certeza que a gente precisa fazer isso. A gente precisa transformar o nosso hobby ou ter alguma coisa para gerar uma renda extra. Antes de gerar renda extra, volte para si. Por exemplo, eu tô fazendo uma faculdade EAD. Eu não peguei uma grande faculdade, mas eu olhei ali, a grade era perfeita para mim. Um ano pagando R$49 e depois, a partir do segundo ano, R$149 por mês. Então a gente faz caber dentro do nosso salário. É uma capacitação que vai transformar você num profissional melhor, bem capacitado, para que você consiga receber mais. Vai ter uns zerinhos a mais no salário. Exatamente. Né? Até um emprego básico dentro de uma área que você queira, você já vai ganhar mais do que um salário mínimo. E hoje o que falta no Brasil é essa capacitação. Então a gente precisa fazer 2 coisas. Fazer com que esse processo da educação caiba dentro do nosso bolso. Então, se você ver, vai ser 10% aqui do seu salário, mesmo sendo um salário mínimo, você vai colocar para educação. Mas pode ser 30% a mais que você vai ganhar antes. É isso, a gente só pega o quanto custa e não quanto que aquilo vai me trazer ali na frente. É isso que a gente precisa pensar. A renda extra também, ela pode te consumir um determinado tempo agora, mas o quanto que futuramente ela vai te trazer um determinado retorno e um sossego. A gente precisa começar a se movimentar dessa forma, né? É bem comportamental, mas assim, precisa começar a trabalhar isso dentro da sua cabeça para que você vá para ação efetivamente. Não, muita gente que tem um emprego, que trabalha numa área, enfim, seja ela qual for, e que começa com uma renda extra fazendo determinada coisa, pode ser qualquer tipo de serviço.
Desde um serviço mais estratégico, um serviço um pouco mais braçal, focado no varejo, nas vendas. De repente, as coisas podem ir tão bem que você pode fazer da tua renda extra, aquilo que fez você ir para a renda extra, se tornar o seu foco principal. Lá na frente, isso chama-se empreendedorismo. Exatamente. Né? Então isso é muito importante a gente pensar. Quem sabe o extra torne-se o principal daqui a alguns anos. Exato. Desde que você seja qualificado para isso. Ou essa renda extra, se você for utilizar agora, se você não for utilizar agora, usa ela para investir. Então já guarda pro seu futuro, porque eu sei que o seu salário não vai caber tudo. Eu tô dentro da realidade do outro que tá ali me escutando. Fala, Bruna, realmente não dá, não cabe no meu salário. Não tem problema. Mas utilize a extra, então, pra você guardar pro seu eu do futuro, que a gente conversa bastante sobre isso. Que é aquilo que você guardaria se ganhasse R$6.000 de salário mínimo, né? Exatamente. Muito bem. E agora, qual que é o melhor investimento para fazer esse dinheiro valer algo a mais no futuro, já que você falou em investir? Então vamos lá, né? Vamos abrir as cartas na mesa aqui, Bruno. Eu acho que agora vai vir a polêmica. Agora vem a polêmica? Polêmica maior do que saber que hoje o nosso salário é defasado 7 vezes. Conta então pra gente agora que eu quero saber. Por que uma polêmica? Lembra que eu falei dos juros real e os juros nominal? Sim. Então, hoje a Selic tá a 13,75%. Certo. Mas a nossa inflação, vamos se dizer, ela tá em torno de 10%. Eu não dei uma atualizada, mas vamos colocar 10%. Deve ser um pouquinho mais de 10%. O quanto que você tá ganhando? Então, se você colocar num produto de renda fixa, que renda 13% ao ano, só que então, seu dinheiro tá rendendo 13% ao ano. Só que a inflação está comendo o valor do seu dinheiro em 10% ao ano. Então, o juro real do seu investimento é 3%. É como se fosse uma facada, assim. Eu recebo essa notícia como… A gente não pensa nisso. A gente só pensa nos ganhos, né? Tá rendendo 3%. Que é isso, né? Porque a gente quer ganhar em tudo. A gente quer ganhar em tudo. Eu não sei se eu trouxe em algum outro podcast, mas existe uma lei do Gerson, que é isso. É aquele que gosta de levar vantagem, né? Aí, ó, aquela propaganda, né? Isso aí é de outra geração. De futebol da seleção de 70. Exatamente. 70, e ele fez uma propaganda de cigarro, né? E ele falava, eu fumo Marlboro ou alguma coisa assim. Entrava o locutor falando assim, faça como o Gerson, se ele gosta de levar vantagem em tudo. Exato. Alguma coisa assim. E daí ficou como a lei de Gerson. Meu Deus, quantas vezes que eu não escutava isso. É um negócio do brasileiro, que o brasileiro quer tirar vantagem de tudo. E ele fala o trago, o fumo, o tabaco, né? Ele falava que era alguma coisa assim, porque o Marlboro, ele sempre foi muito melhor do que os outros, era muito caro. Ele falava, mas por que você consome isso tão caro? Porque eu gosto de tirar vantagem em tudo. Esse era o mote da campanha. Aí entrava, faça como o Gerson. E vendeu cigarro pra caramba. Exato. Que loucura, né? Uma loucura. Então, isso virou a lei de Gerson, virou a mentalidade que o brasileiro tem com dinheiro. Que o brasileiro gosta de tirar vantagem em tudo, inclusive financeiramente. Ou senão, na verdade, o maior ponto é financeiramente. E no fim, você tá atrás disso. Então, Bru, qual é o melhor investimento com o melhor retorno? A minha vontade, não me cansar. Vai falar assim, você não vai ganhar de qualquer jeito muito. Calma. mas a gente vai falar assim, não, mas vamos ser otimista aqui. Fria. Por quê? Porque a inflação alta, lógico, a gente tá dentro de um cenário econômico. Mas é sempre assim, qual que é o ponto do investimento? Você correr atrás da inflação. Então, o que te der 7% ao ano, você vai estar perdendo de qualquer jeito. Você tá perdendo 4% porque a inflação tá muito mais. Então, agora, aproveita para investir em renda fixa, né? Então, qual o melhor? Renda fixa, que você ainda tá ganhando aí esse 3% em relação à diferença da inflação. Hoje é um dos melhores produtos que a gente tem para investir. Boa. Lembrando que é sempre de momento. A gente tá falando de uma Selic fixa aí em 13,75 por mais 40 dias. Vamos torcer, né? Vamos torcer. E que a inflação não suba. Próxima reunião do Copom, você volta aqui para comentar. Com certeza. Agora que a gente sabe tudo isso, né? Vamos trazer pro ponto prático do negócio aqui. Sempre que a gente fala em investir, fica aquela dúvida, né? Quanto que eu devo ter até a minha aposentadoria, né? Existe algum cálculo que me ajuda a pensar e começar a colocar no papel realmente aí as ações que eu preciso tomar? Quanto que eu devo guardar? Se aquilo é real ou não? Se eu vou alcançar? Enfim, N dúvidas aí. Esclarece pra gente isso. Eu acho que isso é bem importante, né? Pra gente poder mensurar o quanto que a gente consegue guardar efetivamente ou fazer isso. Que é uma preocupação, na verdade, né? É uma preocupação. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é o quanto que você precisa ter de renda mensal, né? Então, e aqui trazendo você pra realidade. Você ganha R$2.000, você vai falar, não, eu quero uma renda mensal de 10 mil.
bom, alguma coisa tá errada aí. Porque hoje você precisaria estar ganhando 10 mil Exato. para que você tenha. Porque como que você quer um futuro 5 vezes maior do que você tem hoje. Então, por isso que eu trago pra realidade. Não tem problema você querer mais. Só que o que você vai fazer pra ganhar mais? Porque o dinheiro não se multiplica dessa forma. Pra manter o padrão de vida, vai. Então, na hora que você for escolher esse valor de salário pós-aposentadoria, seja realista, né? Põe pezinho no chão, sandália da humildade, vambora. Boa. Então, assim que você decidir isso, você pega e faz vezes 12 pra você descobrir a sua renda anual, tá? Pra você saber o quanto que você seria como se fosse um salário enorme ali por ano. E aí, você faz vezes 0,4 ou 0,6. Por que esses valores, né? Porque a gente tá falando em percentual por ano que aquilo vai render, né? Então, ou 4%, ou vai render 6%, ou vai render 8%. Então, eu quero que vocês façam essa conta, porque você vai descobrir o valor total que você consegue, que você vai precisar juntar para ter aquilo, entendeu? Então, porque se aquele valor, aquele montante total render 4% ao ano, é aquilo que você vai ter de salário anual. Se render 8% ao ano, e aí a gente vai atrás dos produtos de investimento. Mas esse é o valor, vamos dizer, é o valor da sua liberdade financeira, da sua aposentadoria, é o valor principal que você precisa pensar. Legal. Recapitulando então, pega lá o salário que você ganha, Exato. multiplica por 12. Vamos lá, pegou Exato. 2 mil. Você ganha 2 mil. 2 mil por 12, tá lá, 14 mil reais. Exato. 14 mil vezes… Vezes 0,4. Muito bem. Esse daí é pra gente poder ser bem, vamos dizer, realista, né? Porque a maioria dos investimentos vai render muito mais que isso. Mas eu prefiro jogar bem mais pra baixo do que falar que vai render 10% ao ano e você não conseguir esse valor. Eu acho que é melhor, né? 0,4 tá bem garantido. Tá bom, 4% tá bom porque a gente vai passar por algumas crises e tudo mais, tá tudo certo. Ninguém consegue prever o que vem por aí. Exato. Vai ter que ser otimista, né, Bruno? E qual que é a sua dica final agora? Eu queria trazer uma coisa diferente, tá? Tô até trazendo algumas coisinhas diferentes. A gente entender como que funcionam as relações de empresas. Agora que nós estamos em momento político, é muito interessante a gente ver. Todo mundo tem aquela síndrome do vira-lata aqui com o Brasil. Então, tudo acontece no Brasil, a corrupção é no Brasil e essas coisas. E para trazer vocês para uma conscientização que isso é uma questão mundial. Eu vou passar uma série para vocês assistirem que é muito legal. Chama Na Rota do Dinheiro Sujo. Nada mais é que são 2 temporadas e cada episódio fala sobre uma grande corrupção de alguma marca muito famosa. Ela é uma série Volkswagen, nacional? Não, ela é internacional. Internacional. Mas fala sobre o caso da Volkswagen, corrupção, enfim, Sim. marcas grandes como algumas farmacêuticas. Casos, assim, que a gente nem imaginava e que aconteceram. Que os grandes diretores, presidentes dessas empresas foram presos, se não foram, Estados Unidos, aquela coisa assim. E é muito interessante a gente repensar a forma como a gente vê as coisas, como as pessoas veem o dinheiro e como todas essas questões de corrupção isso vem muito, né, à tona quando a gente está em ano eleitoral. É para abrir um pouco a cabeça, acho que de todo mundo. Acho que um pouquinho de conhecimento, entender um pouco das histórias das marcas, entender esse fator de corrupção, pra gente aí sim decidir essas questões políticas, eu acho que é bem interessante. Entender o que tá por trás dos escândalos, né? Dos escândalos. E a gente perder um pouco disso, isso só acontece no Brasil. Não, acontece no mundo inteiro, isso pode acontecer no mundo inteiro. E quanto mais a gente conhecer, entender o que a gente tá fazendo, entender as grandes empresas, entender como eles fazem isso, que é muito doido, né? Faz a gente sair. Eu acho que quando é corrupção com empresa, o que eu vi nessa série? Você vê na empresa e daí você começa a ver, fala, cara, num país dá pra fazer isso. Porque a gente consegue fazer uma análise, né? Porque eles tiram tipo de previdência interna, eles aumentam muito o preço, por isso que ficou caro pro consumidor. Então é muito bacana, você começa a dar uma percebida em algumas coisas que passam ali por você. E você começa a perceber também que é um sistema, né? É um sistema. É um sistema que você se corrompe. Se você entra no jogo de determinada pessoa, é um negócio que já existe e quando vê, né, gente, rolou. é muito curioso. Alguém descobre e rola todo o escândalo. É uma dica, curiosidade. Qual que é o nome da série? Chama Na Rota do Dinheiro Sujo. Na Rota do Dinheiro Sujo. Anotem aí, vou procurar aqui também na minha plataforma. Netflix, tá em português. Show! Ali, e daí, se alguém for ver, eu acho que tem alguma outra plataforma, ou acho que tem no YouTube pago, e daí chama Dirty Money, né? Que é dinheiro sujo. Muito bem.
Aí, galera, vale a pena a dica aí, hein, pra uma terça-feira. Pra uma terça-feira tá ótimo, tá excelente. Quando você chegar em casa, vai lá e depois volta aqui pra contar, né, nas redes sociais da Bruna, o que você achou da série. Aliás, deixa aí suas redes sociais. Vamos lá, então, primeiro eu queria te agradecer por ter trazido essa polêmica, essa notícia polêmica. Quando a gente fala do dinheiro dos outros. Tirando essa facada no pescoço aí, tá tudo certo. Queria te agradecer, porque foi muito bacana aí a nossa conversa. E todo mundo que tá escutando, então vamos lá. Primeiro, tem dúvida, tem alguma notícia? Agora eu tô falando, pessoal, mandar as notícias polêmicas, né? Pra gente discutir aqui. Eu vi um negócio muito legal que você colocou no seu Instagram, que você tirou várias fotos de tudo que aconteceu hoje. Você vê, o pessoal não lê jornal direito. Não. Eu falei, vamos começar a ler jornal, gente. Muito bom, você tá passando, você tá deixando o dono da banca rico, né? Então, se vocês pegarem o jornal, revista, a internet, que todo mundo vê pela internet, tem alguma dúvida, você quer que a gente abra aqui a notícia, explique a notícia, o Jorge vai trazer, ou o Jorge ou a Karina sempre vão estar aqui comigo conversando. O WhatsApp da Mix é o 11 98180 1000. Boa. Ai, eu tô ficando muito craque nisso. Já pode virar locutora já. Muito bem, e até o próximo Faz as Contas. Não, nas redes sociais. Eu tô com pressa. Tá com pressa? Eu quero assistir a série. Manda aí. @BruAlaman, vamos lá então assistir a série. Bora. Beijo. Vou colocar aqui então. Beijo. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix.